participantes do curso de extensão à distância, Sistema Scler de Alfabetização, com foco na escrita. Hoje trataremos da aula de práticas da unidade 6 e começaremos com metalinguagem para a escrita, tratando da derivação verbal. As regras de derivação morfológica verbal evitam a sobrecarga do léxico mental ortográfico, mesmo nos contextos competitivos. Convém enfatizar que, uma vez memorizadas no léxico mental ortográfico as formas primitivas, elas se mantêm na derivação, obedecendo, porém, às restrições impostas pelo contexto fonético. É o caso, por exemplo, da derivação dos tempos pertencentes ao sistema verbal do pretérito perfeito. Todas as formas derivadas de quiser e de fizer, respectivamente codificadas nos grafemas que vocês estão vendo, temas da segunda pessoa singular do pretérito perfeito do indicativo dos verbos querer e fazer, preservam o S e o Z nos tempos derivados que agora vou mencionar todos os tempos que preservam então esses grafemas. O pretérito mais que perfeito do indicativo, exemplo, quisera e fizera. E o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. Exemplos: quisesse e fizesse, quiser e fizer. O mesmo princípio se aplica aos tempos derivados da primeira pessoa singular do presente do indicativo. Como no tema ous, codificado nos grafemas ous do verbo ouvir, codificado nos grafemas ouvir aí repito os tempos derivados da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. O presente do subjuntivo, grafema ouça, e os imperativos negativo e afirmativo. Esse último menos as segundas pessoas. Agora vou dar os exemplos do imperativo negativo e do imperativo afirmativo que derivam da primeira pessoa singular do presente do indicativo. Não ouça José, ouça. Do tema da segunda pessoa singular do presente do indicativo, ouve, codificado nos grafemas que vocês estão vendo, derivam a terceira pessoa singular do presente do indicativo, ouve, codificada nos grafemas que estão à mostra, e a segunda pessoa singular do imperativo afirmativo ouve, codificada nos grafemas também disponibilizados. Os temas do infinitivo do verbo ouvir, codificado nos grafemas que vocês estão vendo, derivam as terceiras pessoas do plural
do presente do indicativo, ouvimos, ouvis, ouvem, todo o pretérito imperfeito, ouvia, e os futuros do presente e do pretérito, ouvirei, ouviria, os dois do indicativo. Além do infinitivo pessoal, ouvir, e o gerúndio ouvindo. Observe que o verbo ouvir é regular no sistema do pretérito perfeito, pois o tema é idêntico ao do infinitivo. O tema é ouvir, codificado nos grafemas que vocês estão vendo, conforme o exemplo ouviste. Examinarei como, pela falta de um plano, uma criança de 7 anos do segundo ano do ensino fundamental, apesar de revelar um excelente potencial para escrever uma história, dando continuidade ao início de uma narrativa, questão que costuma cair nas avaliações nacionais de alfabetização do MEC, nas provas de português, essa criança pecou pela falta de coerência. A criança produziu só um parágrafo em que os episódios estavam misturados uns com os outros, sem ponto, mudança de linha ou maiúscula os iniciando. As demais crianças incidiram na mesma falha. Para se analisar melhor o texto produzido pela criança, recapitulemos o planejamento e o plano de uma narrativa ficcional. E eu vou exemplificar nesta recapitulação exatamente como seria o planejamento. Então, planejamento. Qual é o assunto? Juquinha foi comprar sorvete. Qual o objetivo? Continuar a história. Quem vai ler? O professor. Onde? Na sala de aula. Qual o estilo? Formal, salvo nos diálogos. Vejamos como deveria ter sido escrito o plano dessa história, lembrando que é a continuidade de uma história que foi dada como questão. Então, o primeiro episódio e o segundo episódio já foram dados na questão, sendo de observar que o primeiro episódio começa direto, sem aquela fórmula de introdução das narrativas. Então, a questão já dada começou com um primeiro episódio que tinha um primeiro evento. Juquinha foi à sorveteria e já tinha a finalidade para comprar sorvete. No segundo episódio, na história já dada, havia um operador iniciando. O primeiro evento foi chegou, o segundo evento foi percebeu,
o terceiro evento tinha esquecido. É a partir daí que a criança terá que dar prosseguimento. Eu vou fazer como teria sido o plano, que a criança não fez, mas eu inferi como seria o plano de acordo com o que ela apresentou. Então, ela começou com o operador. Então, e começa o terceiro episódio. O primeiro evento, ir para casa. Segundo evento, buscar. Subentendido, buscar o dinheiro que ela tinha esquecido. No quarto episódio, a criança começou com o operador quando? O primeiro evento foi ao guarda-roupa. O segundo evento, lá não estava o dinheiro. Não? No quinto episódio, a criança não colocou nenhum operador para iniciá-lo. Inicia já com o primeiro evento, a irmã pegou. O segundo evento, comprou resina. No sexto episódio, a criança usou o operador, então, para iniciá-lo. O primeiro evento pediu trocado para o pai. O segundo evento voltou, e aí ela incluiu um operador E, que é a conjunção coordenativa aditiva. O terceiro evento comprou sorvete de morango com mais um operador, conjunção coordenativa aditiva E. E o quarto evento comeu com a irmã. Examinando, então, o texto que a criança escreveu, verificamos, então, que ela deu continuidade a partir do operador mais o anafórico que já tinham sido dados na questão, que são então, vírgula, ele. E aí ela começa com a seguinte construção. Teve que ir para casa buscar, e continua na linha seguinte com uma letra minúscula, quando foi no seu guarda-roupa buscar, vírgula. Não estava lá, sua irmã pegou para comprar uma resina, então ele pediu ao papai um trocado e voltou na casa e comprou um sorvete de morango e comeu com a sua irmã. Pode-se observar que todos os episódios, os eventos, estão misturados num só parágrafo. Não há separação em parágrafos seguindo cada episódio. Vocês viram que no plano, quando eu procurei evidenciar isso, elaborando o plano, nós tínhamos 6 episódios. Então, nós teríamos que ter 6 parágrafos. Observe que, na questão, quando foi enunciada e dada para a criança, os 2 primeiros episódios estão separados em parágrafos. Embora a história comece, conforme aquela expressão latina, in medio res, já no episódio, sem introdução, no entanto, os 2 episódios estão separados por parágrafos. E o terceiro episódio, que seria para a criança dar continuidade, está separado um novo parágrafo, inclusive introduzido pelo operador. A partir da letra de imprensa, como vocês podem ver, quando começa a redação da criança, é que está tudo embolado. O que é que significa isso?
que nós temos que trabalhar com essas crianças a elaboração do plano para orientá-las na mudança de parágrafos, porque a história até está razoavelmente bem escrita do ponto de vista assim da progressão. Claro que há algumas falhazinhas que terão de ser trabalhadas também, mas o que mais terá que ser trabalhado nessa e nas outras crianças que incidiram na mesma falha é exatamente ensiná-las a elaborar um plano para que depois, quando elas forem redigir, inclusive o rascunho, elas já separem cada episódio nos parágrafos iniciados pelos respectivos operadores com letra maiúscula, não esquecendo de, ao final de cada episódio, colocar o ponto. Então, é isso que terá que ser trabalhado. Aqui nós encerramos as práticas da unidade 6. Espero-os na próxima unidade, em que nós trabalharemos com monitoria.